que eles não tinham uma experiência militar. Eles não tinham táticas militares. Só que Deus, Ele traçou uma estratégia para que pudesse tirar aquele povo com segurança do Egito. E não só isso, eu aqui meditando aqui agora, há pouco, nessa passagem, Deus, Ele também tinha algo pessoal com Faraó. Deus, Ele queria mostrar para o mundo, para todos, que Ele era o único e verdadeiro Deus. Naquela época, o Egito era a grande nação, era o país mais desenvolvido, era o país que tinha tecnologia para construir as grandes pirâmides, era o país que tinha a tecnologia para poder fazer cidades e ter um grande aglomerado. Mas só que o povo precisava sair. Aquele povo estava já vivendo como escravo 400 anos. Eu queria aqui, em rápidas palavras, falar para vocês sobre estratégia. Estratégia. Todos nós passamos por problemas, passamos por situações difíceis, passamos por momentos que nós temos que parar e traçar uma estratégia. Deus havia, com aquele povo, traçado uma estratégia para que eles pudessem sair. Pastor, e qual foi a estratégia? A estratégia está no versículo 3 e no versículo de número 15 que nós acabamos de ler. O versículo 3 diz assim: então dirá do povo, versículo 2: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. E lá no versículo 15, que nós acabamos de ler, diz: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Pastor, e que estratégia é essa? Essa estratégia, ela consiste em 3 pontos. O primeiro ponto, ela consiste em voltar atrás. O segundo ponto consiste em parar. E o terceiro, em marchar adiante. Muitas vezes passamos por problemas em nossas vidas e que nós precisamos voltar atrás. Tomamos decisões erradas, tomamos caminhos errados, às vezes fazemos coisas que a gente se arrepende. E é preciso que a gente volte atrás para poder consertar o que nós erramos. Deus manda aquele povo voltar para Piarote. Piarote, na verdade, é um beco. É um lugar sem saída. E a gente se pergunta assim: mas como é que Deus manda eu ir para um lugar sem saída? Como é que Deus manda, de repente, eu voltar para um lugar aonde eu não vou conseguir ter êxito? Observe que na Bíblia, o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, versículo 17 ao versículo 19, não vai dar aqui para a gente falar muito, mas ele diz assim: voltarei para a casa de meu pai. E por quê? Porque o filho pródigo estava vivendo uma vida de miséria. O filho pródigo estava vivendo uma vida onde ele olhava os porcos comendo os farelos, ele desejava comer a comida de porcos. Quem já teve criação de porco aqui, ou já viu porcos comendo? Alguém já viu? Eu lembro que quando... Isso é coisa de bem tempo, né? Olha como é que eu sou velho. Eu lembro que quando eu era garoto, passava lá na rua uma pessoa com um carrinho de mão e com aquele latão de 20. Não sei se aqui na Bahia tem, se chama assim. Aquele latão de tinta de 20, grandão assim, de metal. É aqui que se chama... Na Bahia se chama também latão de 20? Eu não sei. Hã? É lata? Lá no Rio de Janeiro se chama latão de 20, que é a lata grande. E a pessoa passava com 2, 3 latas no carrinho. E eles passavam em casa perguntando se tinha resto de comida, lavagem, para poder colocar naquele latão para levar para os porcos comerem. Eu não sei se vocês já viram como é que eles fazem. Eles pegam aquele resto de comida, joga água, às vezes a comida está meio azeda, com o resto é uma nojeira. E coloca ali para o porco poder o quê? Comer. Hã?
tudo ali, é uma nojeira aquilo ali. Não sei se vocês já viram o porco comendo. Mas essa era a realidade daquele menino, daquele jovem, que havia tomado uma decisão errada e dito: pai, me dá toda a metade da fazenda que me pertence. E ele pegou tudo, saiu dissolutamente, saiu gastando tudo, ao ponto que ele ficou sem nada. Mas quando ele estava sem nada, que ele viu os porcos comendo, ele teve fome e desejou comer aquela comida. Ele pensou: olha, na casa de meu pai há muitos jornaleiros. O que é um jornaleiro? Aquelas pessoas que trabalham por jornada, trabalham por uma diária, né? Hoje nós conhecemos como diaristas. Lá na casa de meu pai, as pessoas que trabalham como diaristas, jornaleiros, eles recebem, eles têm comida, eles têm algum conforto. Mas eu estou aqui abandonado, estou aqui esquecido. Olha, eu vou voltar lá na casa de meu pai e vou dizer para o meu pai: pai, não me receba mais como filho, mas me receba como um de seus jornaleiros. Aquele jovem teve uma atitude de quê? Voltar atrás e retroceder a decisão errada que ele tomou. Às vezes precisamos voltar atrás. Às vezes precisamos voltar lá em algo que nós fizemos de errado para nós consertarmos. Aqui nessa passagem, logicamente a estratégia era uma estratégia militar. Deus mandou o povo voltar para Piriate. Aí Deus manda o povo parar, Deus mandou o povo acampar. Porque Deus queria atrair Faraó, para que Faraó fosse totalmente destruído. Não só Faraó, mas todo o exército. Porque Deus sabia que quando Israel entrasse na terra prometida, e que quando Israel começasse a guerrear com aquele povo, talvez um daqueles que poderiam se socorrer a Faraó, e Faraó tinha um grande exército, e voltar a massacrar o próprio Israel. Então Deus queria naquele momento acabar com qualquer problema que o Faraó poderia ocasionar lá na frente. Mas aqui claramente nós estamos falando de estratégia. Eu lembro que eu morava de aluguel, não sei se a pastora vai lembrar disso, e a pastora, nós morávamos numa casa, num apartamento, e aí nós alugamos uma casa, que é até a casa da avó dela, e aí moramos um tempo nessa casa, e aí houve um problema lá com a vizinha, porque eu tinha carro, parava carro na porta, que acontecia na igreja, um problema. Eu disse assim para ela: olha, saí de manhã cedo para comprar pão, eu encontrei um rapaz que era dono do apartamento onde eu morava, disse assim para ele: rapaz, você tem causa? Eu já falei assim: rapaz, você tem um apartamento para alugar aí? Tem. Então vou alugar. Só que tem um problema, estou sem dinheiro nenhum. Eu já paguei o aluguel da outra casa, então você, não, se muda para cá, me paga mês que vem. Aí eu cheguei em casa e falei: pastor, a gente vai se mudar. Não, mas eu não vou não. Mas eu já orei a Deus. Eu disse assim: Senhor, eu só saio daqui para minha casa própria. Eu disse assim para ela: minha filha, tem momentos na vida que a gente precisa regredir para depois avançar. Olha, irmãos, e foi verdade. Nós mudamos para aquele apartamento. Claro que ela, né, mulher quando fica aborrecida sabe como é que é, né? Mas foi. Mudamos para o apartamento lá. Mas foi. Quem é casado sabe como é que é, né? Naquela benção. Mas foi. E depois, 6 meses depois, Deus abriu a porta e compramos o apartamento que nós moramos hoje. Então há momentos na vida que nós precisamos regredir. Há momentos na vida que nós precisamos dar um passo atrás. E não é vergonha, não é demérito. Você não pode abaixar a cabeça e pensar que acabou, é o fim. Nada mais vai dar certo na minha vida, não, irmãos. É uma estratégia que às vezes precisamos tomar para que depois possamos avançar. Na segunda parte, que eu tenho que correr aqui, anotei, fiz uma pregação aqui de 4 páginas, mas tem que, né? Tem que empurrar aqui. A segunda parte, Deus mandou o povo o quê? Acampar. Acampa. Olha o que está escrito aqui, no versículo 2. Volte e que acampe diante de Pi-Hahirote. Deus mandou parar, irmãos. Num lugar que não tinha saída, de um lado era o mar, do outro lado estava o deserto, o povo não tinha para onde ir, só para aí, ó. Fica parado. Há momentos também em nossas vidas que nós precisamos parar. Precisamos parar. Parar tudo, para tudo.
Não faz mais nada. E por quê, pastor? Porque esse momento de parada é o momento que às vezes precisamos também descansar. Há pessoas que trabalham segunda, domingo, terça, quarta, quinta. Tem que parar. Às vezes eu subo para trabalhar. Igual ontem, subi ontem à tarde. Aí fui trabalhar, vou trabalhar até umas 10 da noite. Será umas 3 horas da tarde, vou trabalhar até 10 da noite. Aí quando eu subi, aí comecei a fazer uma coisa ou outra, quando deu umas 5 horas eu parei. Hoje eu não trabalho mais. Aí fiquei vendo uma coisa, fiquei vendo outra, escrevi uma coisa, escrevi outra, coisas minhas mesmo, pessoal, sem trabalho. Porque precisamos também ter aquele nosso momento de higiene mental. Aquele momento que às vezes você precisa estar sozinho, você e Deus. Eu já falei aqui na igreja, quem gosta de falar sozinho? Ó, tem gente rindo aí, né? Quem gosta de falar sozinho aí, gente? 1, 2, 3, outro doido aí, 4, tem mais 5, tem mais algum maluco aí? Tem mais algum doido aí que tá falando sozinho? Eu falo sozinho para Dedéu. Eu falo. Gente, a Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem. Quando você está falando sozinho, você está conversando com você está se auto-analisando. Isso é muito bom. É um momento que você para tudo para poder você olhar para dentro de você e poder se entender. Olha, o próprio Deus parou. O próprio Deus parou. A Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias. E no 7º dia Deus parou. Deus descansou. Mas tem gente que acha que tem que trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não é assim. Pastor, qual o dia que eu devo descansar? O dia que você pode descansar. Eu trabalhei 10 anos numa empresa. 10 anos. Depois trabalhei mais 5 anos em outra empresa. Sabe como é que era a minha folga? Era assim. Essa semana eu folgava segunda. Aí na outra semana eu folgava terça. Na outra semana eu folgava quarta. A folga ia andando. Na outra semana eu folgava quinta. Na outra semana eu folgava sexta. Aí na semana que caía no sábado, eu folgava sábado e domingo. Porque tinha um esquema lá que tinha que deixar a semana folgando e abrir a outra semana folgando. Porque você tinha que ter uma folga por semana, segundo a lei. Então eu tinha essa folga, esse regime de folga. E foram 15 anos trabalhando nesse regime de folga. Comecei a trabalhar com 14 anos. Aí eu sempre falo, passei a minha adolescência toda trabalhando. Eu estava falando para uma pessoa no sábado que meu pai, para pagar meus estudos quando eu tinha 13 anos, eu tive que estudar para terminar meu primeiro grau, trabalhar para terminar meu primeiro grau, trabalhar para terminar meu segundo grau, trabalhar para pagar minha faculdade. Foram 15 anos trabalhando nesse sistema. E não morri. Estou aqui até hoje. Aí hoje você pega um menino de 13, 14 anos e diz assim, olha, quem que é meu filho? Já fiz esse terreno aqui. Ah, não posso não, porque o governo não deixa. Mas assaltar pode. Roubar pode. Mas você botar um menino de 14, 15, 16 anos para trabalhar numa loja, fazer qualquer coisa, não pode. Mas assaltar pode. É um mundo invertido que nós estamos vivendo. Mas aqui o teor da pregação é: devemos também descansar. E quando nós paramos, às vezes, irmão, a gente está tão ocupado na nossa vida. É tanto a fazer, é tanta coisa, que a gente não percebe a necessidade de outras áreas da nossa vida que nós temos. Às vezes a gente trabalha tanto, que a gente não observa a necessidade que a nossa família tem. E às vezes o problema não é nem o trabalho material lá na empresa onde você trabalha. Às vezes também dentro de casa. Lembra de Marta e Maria? Uma estava tão ocupada trabalhando que não observava a necessidade espiritual que ela tinha e quem estava ali falando que era Jesus. E às vezes até as donas de casa
Levanta de manhã, já tem que fazer café, filho para a escola é uma coisa, é outra, tem que fazer almoço, termina o almoço, vai lavar a louça, e é banheiro para lavar, é não sei o que para cuidar, é roupa para dobrar, e no banheiro vai e volta de novo lá, quando alguém fez alguma coisa errada, e tem que fazer a janta, e o marido chega, bota a janta, daqui a pouco já é um café, já é um lanche, é um filho que vai chegar, tem que estar pronto. E aí a mulher começa a jornada às vezes 5h30 da manhã, ela vai terminar a jornada 10, 11 horas da noite, já cansada. Irmã Candura está me balançando a cabeça? É, André também, viu? Mas isso aqui é reclamação, viu? Estou balançando a cabeça. Mas você não, você... né? Aí, o que acontece? Às vezes, até as mulheres que trabalham em casa não têm tempo para poder ver a necessidade do esposo, para ver a necessidade do filho, para poder parar um pouquinho de dia e dizer assim, vou tirar aqui 10 minutinhos para eu orar, para eu ler a palavra de Deus, para ouvir alguma coisa da parte do Senhor. Por isso que todos os dias eu faço aquele momento devocional de 10 minutos, para poder ajudar você a ter 10 minutos por dia com Deus. É só 10 minutinhos. É 10 minutos que eu faço para poder ajudar você nesses 10 minutos meditar e ouvir alguma coisa da parte do Senhor. E às vezes essa parada que nós fazemos em nossa vida, ela nos ajuda a compreender as necessidades que nós temos. Ah, pastor, não tem necessidade nenhuma. Tem, todos nós temos. Todos nós temos. Todos nós temos alguma necessidade, precisamos de alguma coisa. Eu aprendi que ninguém é tão pobre que não possa doar alguma coisa. E ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa. Todos nós precisamos e precisamos ter essa parada. E para concluir, precisamos seguir em frente. Olha o que Deus disse para o povo. Diga ao povo o quê? Marche. Então precisamos seguir em frente. Seja qual for o revés que nós passamos na vida, seja qual for o problema que passamos na vida, precisamos seguir em frente. Às vezes tem pessoas que, eu não conheço a história de todos os irmãos aqui, mas às vezes há pessoas que passam por problemas terríveis na vida. Há pessoas que perdem mãe, perdem pai. Ontem, eu fiquei comovido ontem, um rapaz que morou lá no prédio, tem a minha idade, 52 anos, tem um filho que é um pouquinho maior do que Nicole tem 14, o menino deve ter uns 15, 16 anos, ele faleceu, com 52 anos. Eu falei, pastor, poxa, o menino perdeu o pai tão novinho, né, com 15, 16 anos. Olha que dor, olha que sofrimento. Há pessoas que passam por esses revés. Eu costumo dizer que não há coisa pior do que perder um filho. Não existe. Eu posso ter, mas eu digo, pastor, perder minha mãe é pior. Não é não, meu irmão. Não é não. Perder a mãe a gente chora. Na hora que o caixão está lá, você quer ir junto, mas você não vai. Me joga junto. Mas ninguém te joga. Se alguém quer te jogar, você quer pular fora. Mas perder filho é uma das piores dores que o ser humano pode ter. Perder o emprego numa atual crise que nós estamos vivendo é uma coisa muito ruim. Perder um pai, perder um irmão. Mas é preciso que nós continuamos o quê? A marchar. É preciso que, apesar de todos os reveses da vida, precisamos prosseguir em frente. Sabe por quê, meu querido? Porque há outras pessoas que dependem de você. Pastor, ninguém depende de mim. Não depende. Eu não tenho um filho, mas você tem um irmão, você tem uma mãe, você tem um pai que depende que você esteja bem. E não é dependência financeira, não. É dependência realmente sentimental, de preocupação, de carinho que tem por você. E quando você para, e quando você se estagna, você faz com que aquela pessoa que te ama tanto, que te quer tão bem, ela também venha sofrer juntamente com você. E não é isso que eu sei que você não quer. Então é preciso, apesar de toda a luta, de toda a perseguição, de todo o revés que passamos nessa vida, é preciso seguir em frente. É preciso marchar, para que a gente possa realmente atravessar o Mar Vermelho. Agora observe, que a Bíblia diz que aquele povo atravessou o Mar Vermelho com os pés
seco. Tem gente que não, mas porque o mar vermelho? Numa época do ano, porque tem a lua que vai lá e exerce o negócio da maré e o mar baixa. Não foi assim. A Bíblia diz que eles atravessaram a seco. E aí tem uma história de um professor que dizia que negócio da lua, que não sei mais o quê. E tinha um aluno que era crente, e a crente começou a dar glória a Deus, aleluia, lá na sala de aula, e falou assim, ué, eu estou dizendo para você aqui, desconstruindo a história, a narrativa, né? Assim, essa palavra bonita que inventaram agora, a narrativa. Estão desconstruindo a narrativa que o povo passou ali no pé seco. E você está dando glória a Deus aí? Aí o aluno diz assim, ô professor, é que Deus é tão maravilhoso, professor, que só disse que o povo passou lá por 50 centímetros, né? Meio metro de água. Mas o povo passou. Agora, professor, olha o que Deus fez. Deus, com meio metro de água, matou afogado, faraó, o exército, cavalo, derrubou carro, derrubou tudo, matou todo mundo com meio metro de água, professor. É assim que Deus faz, irmãos. Não adianta toda a sabedoria humana ir de contra a Deus, porque não consegue. Conclusão: tanto parar quanto voltar atrás e seguir em frente ou atrás determina, né, a nossa obediência à vontade de Deus e às coisas certas. E aí você pode dizer assim, pastor, e eu, o que eu vou fazer? O senhor falou de parar, o senhor falou de voltar atrás e o senhor falou de seguir à frente. Tem 3 posições para eu tomar diante do meu problema. O que eu faço? Olha, porque Deus vai te dar a direção. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia no livro de Isaías 49, 23. Só para a gente terminar. Isaías 49, 23. Vai chegar. Quem achou aí, por gentileza, pode ler Isaías 49, 23. Eles serão os teus servos, e as tuas conselhos, as tuas armas diante de ti, se inclinarão o rosto em terra, lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Então, meu querido, você confia no Senhor? Você confia no Senhor? Você confia no Senhor? Então você não será confundido. Olhe, porque Deus vai te dar a direção do que você tem que fazer. Parar, retroceder ou avançar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria nesta noite saber se alguém para Jesus. Você que ouviu os hinos que foram entoados, você que ouviu os testemunhos, a pregação. Alguém para o Senhor nesta noite? Que quer fazer uma aliança com Cristo? Estão em suas mãos. Alguém para o Senhor? Alguém? Se não há, que Deus possa lhe conceder uma nova oportunidade. Irmãos, passamos aqui exatamente 12 minutos do nosso horário, peço perdão, mas queria dizer aos irmãos que quinta-feira teremos o nosso culto normal às 19h30. Sábado tem ciclo de oração? Ciclo de oração sábado e depois o estudo bíblico. Eu peço atenção, até botei no grupo, o dia que tiver jogo do Bahia aqui, né? Para terem atenção, estava cheio, não estava? Sábado. Não estava muito cheio aqui não? Sábado. Oi? Ah, foi mais tarde? Porque fica bem cheio, vem grupo, pessoas, dá para ter atenção aqui com a porta, a gente nunca sabe, né? Tem que ter atenção. Então, sábado, de oração às 16 horas e logo após o estudo bíblico. Domingo, às 7 horas, teremos consagração e às 18 horas teremos Santa Ceia do Senhor. Próximo domingo, Santa Ceia do Senhor. Aí você traga 1 quilo de alimento para podermos ajudar o centro de recuperação. Tá bom? Amém? Vamos pôr de pé, rapidamente vamos orar por causa do horário que já se foi. Em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer a todos os nossos irmãos, nosso irmão Marcelo, que Deus abençoe, e nossos irmãos ali atrás, viu? Ali a mocinha ali com o neném, casal aqui, nossos irmãos também, viu? Deus abençoe o irmão, a irmã também. Viu que tem mais quem aqui? Mais alguém? Não? Deus abençoe, tudo bem? Ah, irmão Luiz, irmão Luiz também, viu? Deus abençoe. Oremos, amantíssimo Deus e Pai. Que somos gratos, Deus querido Senhor, por essa oportunidade. Meu Senhor, Deus da glória. Senhor, que passamos aqui na Tua presença, Pai. Ó Pai, obrigado, Senhor, pelos hinos que foram entoados. Obrigado, a Deus, pela palavra, ó Deus, pelos testemunhos.
Pai querido, Pai amado, abençoa cada um, ó Deus, nesta noite. Ó Deus, derrama a tua graça, Senhor, derrama a tua unção, Pai, sobre cada um. Meu Deus e meu Pai, que nos dê uma semana de vitória, uma semana, Pai, abençoada, uma semana, Senhor Deus, que de conquista, Pai. Meu Deus e meu Pai, Senhor, que os teus servos, ó Deus, planejaram, Pai. Ó Deus, que possa dar tudo certo, ó Deus. Envia teu anjo à frente, Senhor, liberando a bênção, liberando as vendas, liberando os contratos, abrindo as portas de emprego. Meu Deus e meu Pai, Senhor Deus, derramando a tua graça infinita, Pai. Nos dê, Senhor Deus, a tua vitória e nos guarda, nos esconde debaixo do teu sangue, Jesus, contra o homem mau, o homem violento, o homem sanguinário, Pai. Guarda, Senhor Deus, a cada um de nós e a nossa casa, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estão suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja cada um de vós e todo o povo de Deus diz. Amém. E a vitória nossa. Vamos em paz.